Na aula de hoje a gente vai falar então de coluna torácica, né? Então a gente já falou sobre coluna vertebral de forma geral, segmentos da coluna vertebral, coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar. Hoje a gente vai falar de características da coluna torácica, tá? Não só características anatômicas, mas características anatômicas e características biomecânicas, tá? Então aqui a primeira coisa que aparece pra gente aqui, tá? Já são duas vistas diferentes de uma vértebra torácica. Então, aqui eu tenho uma vista em perfil, tá? E aqui eu vou ter uma vista, então, superior. Então, é como se eu estivesse vendo a vértebra de lado e como se eu tivesse feito, então, um corte transversal e olhando a vértebra de cima. O que a gente pode já dizer de cara de qualquer vértebra torácica? Todas as vértebras torácicas, elas são obrigatoriamente classificadas como vértebras típicas, tá? Por quê? Porque a gente só tem vértebra atípica na cervical. Lembrando que as nossas vértebras atípicas são Atlas, C1, porque não possui corpo, e Axis, C2, porque possui um dente ou processo odontoide que se articula com o Atlas, formando, então, a articulação atlantoaxial, cuja função é permitir maior mobilidade de rotação na cervical. Alguns autores ainda consideram C7 como vértebra proeminente, como se fosse uma vértebra atípica também. Mas, na verdade, anatomicamente, morfologicamente, ela não tem nenhuma característica que justifique o fato dela ser atípica, tá? Então, essa classificação aí, ela é muito mais funcional do que uma classificação morfológica. Então, classificação morfológica, atípica só C1 e C2. E aí, quando a gente chega, então, nas vértebras torácicas, a gente vai ter alguma coisa diferente. Tá? As vértebras torácicas, elas são vértebras de transição entre cervical e a lombar. A gente tem 3 segmentos móveis, que são cervical, torácica e lombar. E dos segmentos móveis, o maior dos segmentos, ou seja, aqueles segmentos que possuem, então, mais vértebra, vai ser o nosso segmento torácico. Esse segmento torácico, então, ele vai ser formado por 12 vértebras torácicas, que a gente pode chamar de T1 a T12. Coloquei um tracinho errado aqui. T1 a T12. Ou alguns autores podem chamar de D1 a D12. Felipe, qual a diferença? Nenhuma, tá? T de torácica, D de dorsal, tá? Então, em alguns livros a gente vai encontrar como primeira D1, D2, D3, D4, ou seja, primeira dorsal, segunda dorsal, terceira dorsal e assim vai. Lembrando que toda contagem de vértebra, assim como a gente faz contagem também, assim como a gente faz estudo, sempre vai ser crânio, caudal, médio, lateral. Como a coluna vertebral ela sempre média, né? Então a gente vai sempre contar então de cima para baixo. Então T1 vai ser a primeira vértebra torácica que se articula com C7. Então a gente vai ter uma transição C7-T1 e depois T12 é a vértebra torácica mais baixa que vai se articular então com a primeira vértebra lombar. E aí a gente vai ter os pontos de transição. Então as transições acontecem de C7 para T1 e de T12 para L1. Esses pontos de transição a gente também chama de charneiras. Felipe, o que significa uma charneira? Charneira significa um ponto de transição entre dois segmentos móveis da coluna vertebral. Quando a gente fala dos segmentos móveis da coluna vertebral, quais são os segmentos móveis que a gente tem na coluna vertebral? Cervical, torácica e lombar. Então, a gente tem 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 24 vértebras móveis ao total. Depois a gente vai ter mais 5 vértebras sacrais, que são fixas, porque o sacro é todo calcificado. Não significa que o sacro não tenha movimento, o sacro tem movimento, mas o movimento é do sacro em relação ao ilíaco, sacro ilíaco, ou do sacro em relação ao lombar, lombosacral. E depois a gente vai ter o cóccix, né, que é formado então, por 4 vértebras atrofiadas. E por isso, então, que a gente tem uma contagem aí. Nossa, a gente tem 33 vértebras. Tudo bem, mas a gente tem 26 ossos da coluna, né? Contando, então, como cóccix um osso e contando, então, como sacro um osso. O resto,
as vértebras móveis que vão interessar para a gente biomecanicamente são cervical, torácica e lombar. Quando a gente para olhar a coluna como um todo, o que a gente observa? Quanto mais alto for a vértebra, menor vai ser o teu tamanho. Quanto mais baixa for a vértebra, maior vai ser o teu tamanho. Só que nessas regiões de transição, que eu coloquei aqui, que são as regiões de charneiras, o que tem de importante aqui? É que quando a gente estuda as curvaturas fisiológicas, vou abrir um outro slidezinho aqui para a gente, o que a gente percebe é que a nossa coluna faz isso, ó, cervical, torácica, lombar, mais ou menos isso, tá? É claro que aqui eu estou acentuando um pouco. Então, se isso aqui é uma vista anterior e isso aqui é posterior, aqui eu vou ter a minha lordose cervical, aqui eu vou ter a minha cifose torácica e aqui eu vou ter a minha lordose lombar. E é claro que depois o sacro ainda vai fazer isso aqui, ó. Que eu vou ter uma cifose sacral, tá? Aqui vai ser minha cifose sacral. O que é importante para mim aqui, observar aqui? Observar aqui que nessas vértebras de transição, quais são as vértebras de transição? C7, T1 e T12, L1, elas estão se encontrando aqui, ó. Ela encontra aqui e depois ela vai encontrar aqui, ó. Elas são vértebras de transição entre também curvaturas. Então, eu estou saindo de uma curvatura lordótica da cervical e passando para uma curvatura cifótica torácica. Eu estou partindo de uma curvatura cifótica torácica, né, para uma curvatura lordótica lombar. Essas curvaturas são as curvaturas fisiológicas, mas os meus pontos de charneira, que são os pontos mais problemáticos, são pontos chaves quando a gente pensa em tratamento da coluna vertebral, são pontos, então, de transição. E nesse ponto de transição de inversão de curvatura, eu tenho uma tendência de ter perda de mobilidade, maior rigidez, fixação de vértebras. Então, por isso a gente trata essas vértebras com carinho. C7, que a gente chama de vértebra proeminente, né, que alguns autores, como eu já disse aqui, alguns autores consideram como se fosse uma vértebra atípica também. A gente trata ela com mais carinho, tem que sempre observar a mobilidade desses segmentos. Por quê? Porque muitos bloqueios acontecem nesses segmentos aqui, então, de inversão de curvatura. E nesses segmentos, então, a gente vai chamar essas transições, então, de charneiras, tá? O que a gente observa aqui? De cada vértebra torácica, aqui a gente tem uma vista posterior, de cada vértebra torácica, a gente vai ter a saída de um par de costelas. Então, quando a gente fala de coluna torácica, a gente tem o seguinte: além da minha função de proteção. Felipe, proteção de quem? A coluna como um todo protege, tá? Protege quem? Protege a medula espinhal, tá? Que hoje em dia a gente já encontra na maioria dos livros lá como medula espinal, tá? É a nomenclatura mais moderna aí, a última nomenclatura que tem. A gente ainda chama de medula espinhal, mas nos livros aí, em todas as edições mais recentes, a gente chama então tudo que vem da espinha em relação à parte do sistema nervoso central, a gente chama de espinal, né? Então, nervos espinais, medula espinal, tá? Eu coloquei aqui espinhal porque é o termo mais antigo, mais conhecido. Mas, diferente dos outros segmentos, quando a gente fala de coluna torácica, a coluna torácica ainda protege quem? Pulmões e coração. Pulmões e coração por quê? Porque são as nossas vísceras torácicas. Além disso, vai ter função também de dissipação de forças. Felipe, como é que a coluna dissipa forças? Através das curvaturas fisiológicas. Vetor de força não faz curva. Então, todas as forças ascendentes ou descendentes, quando passam em pontos de curvatura do nosso corpo, elas são dissipadas, tá? Tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima.
Quanto maior for a curvatura, maior vai ser a dissipação. Porém, quanto maior for a curvatura, mais sobrecarregada vai estar aquele segmento da coluna. Então, o certo é eu ter uma cifose torácica. Uma cifose torácica é uma curvatura fisiológica da coluna torácica que tem capacidade de dissipação de força de maneira adequada. Se eu tenho uma hipercifose torácica, o que está acontecendo? Eu tenho um aumento da minha curvatura torácica, consequentemente eu estou dissipando muito mais. Nossa, que maravilha, está dissipando muito mais força, mas está sobrecarregando o segmento da coluna. Interessante em relação à parte clínica, tá? Se eu tenho uma região de hipercifose ou hiperlordose, ou seja, regiões que dissipam mais, regiões que estão trabalhando mais, essas regiões elas são sobrecarregadas. Característica dor local, tá? Então, se eu tenho uma hipercifose, eu tenho uma tendência a ter uma dor na coluna torácica. Se eu tenho uma hiperlordose lombar, eu tenho uma tendência a ter dor lombar. Se eu tenho uma hiperlordose cervical, eu tenho tendência a ter dor cervical. Felipe, por que você está falando isso? É tão óbvio. É óbvio que vai aparecer a dor ali, mas não é óbvio que o problema não é ali. Se eu tenho uma hipercifose torácica, significa que eu tenho provavelmente ou uma retificação lombar, ou uma retificação cervical, ou retificação nos dois segmentos. E a torácica está compensando. Então, pensando em tratamento, a gente nunca trabalha com hiper. A gente sempre trabalha na reabilitação das hipomobilidade. Então, se eu recupero a hipomobilidade de um determinado segmento, o que acontece? Aquele segmento que estava trabalhando mais passa a trabalhar menos, então, e os ajustes eles são feitos. O que eu posso tratar é a dor, trabalhando com algumas terapêuticas voltadas para analgesia, por exemplo, a crioterapia, o TENS, tem vários tipos de terapias que trabalham mais com analgesia. Maravilha, mas não adianta trabalhar só no ponto. Né, no ponto de hipermobilidade. Eu tenho que trabalhar, o foco do trabalho tem que ser o ponto de hipomobilidade, que é a causa. Tá? Então ele trabalha com proteção da medula espinhal, trabalha com proteção então das vísceras torácicas, o coração e os pulmões, trabalha também com dissipação de forças, só que ela vai ter uma característica aqui. Como ele vai ser o único segmento da coluna que está envolvido na caixa torácica, se a gente observar aqui, ó, aqui eu tenho o meu segmento cervical. Aqui eu tenho o meu segmento lombar. Esses segmentos aqui, segmento cervical e segmento lombar, se a gente observa, eles são livres, ó. Cervical, livre. Lombar, livre. Tá? E o que eu tenho aqui? Todo o meu segmento torácico relacionado com a minha caixa torácica. Por quê? Porque a gente vai ter, então, 12 vértebras, 12 costelas, cada costela vai estar saindo, então, de uma vértebra torácica. Essa é a principal característica? Essa é uma das características. E essa é uma das características que faz, então, com que esse segmento da coluna, que é o nosso segmento torácico, seja um segmento hipomóvel. Felipe, significa hipomóvel, então, porque ele tem menos mobilidade, porque ele está com problema? Hipomóvel aqui eu estou comparando a capacidade de mobilidade da torácica com a capacidade de mobilidade de cervical e de lombar. Então, se eu estou pensando em amplitude de movimento, aonde eu tenho mais amplitude de movimento? Cervical e lombar. Cervical, mais ainda. Por quê? Porque além da cervical não ter relação com as costelas, a cervical ainda ela é a mais superior e aqui tem menos carga. Felipe, a lombar ela é a mais inferior, então eu tenho aqui meu conjunto lombar. A lombar, então, vai ser a mais inferior. Vai ser formado pelas vértebras de maior porte, de maior tamanho, e vai ser o conjunto, então, que vai receber mais peso, mais carga do corpo. Mesmo assim, ela não tem bloqueios. O que essas costelas aqui fazem, então? De cada um dos lados aqui, ó, eu tenho um par de costelas saindo. Então, eu não tenho, na coluna torácica, eu não tenho só articulação da torácica com a outra torácica, né? Por quê? Porque as articulações aqui, ó,
Quando a gente pensa em articulações da coluna vertebral, a gente pensa em articulações apofisárias. O que é uma articulação apofisária? A apófise de uma vértebra ou faceta de uma vértebra se articulando com a faceta da outra. Então, as apófises articulares superiores de T7 se articulando com as apófises articulares inferiores de T6. E aí eu vou ter um movimento entre T6 e T7. Apófises articulares inferiores de T7 se articulando com as superiores de T8. Aí eu vou ter movimento entre T7 e T8. Beleza? Mas isso aí, todas as vértebras têm. A outra articulação que eu vou ter vai ser o disco intervertebral. E esse disco intervertebral vai ser um tipo de articulação que a gente chama de articulação cartilaginosa, classificada como sínfise. Tá? Então, as sínfises são articulações cartilaginosas onde a gente tem discos, diferente das sincondroses, que são articulações cartilaginosas, onde a gente vai ter um osso continuado por uma cartilagem, que a gente vai ver depois em caixa torácica, tá? Então, quando a gente fala aqui, essas articulações quase todas têm, né? Ah, Felipe, mas todas as vértebras da coluna, ou todos os segmentos que são articulados, cervical, torácico, lombar, tem disco intervertebral? Tem uma exceção. A exceção, então, vai ser a articulação atlanto-axial. É claro que a gente não vai ter disco entre o áxice, entre o atlas e o occipital, na atlanto-occipital, né, que seria a primeira articulação, então, mas aí já não vai ser entre vértebras, vai ser entre o osso occipital e entre C1, mas entre C1 e C2, a atlanto-axial, a gente não tem disco. Por quê? Porque a vértebra atlas, C1, ela não tem corpo, ou seja, no lugar do corpo eu possuo um espaço aonde vai se encaixar, então, o processo odontoide do áxis. Então, eu não tenho disco intervertebral lá. Em todas as outras eu vou ter. E no sacro, então, a gente vai ter até a região lombosacral. Quando chega lá no sacro, então, como o sacro é todo calcificado, a gente vai encontrar no sacro o que a gente chama de linhas transversas. Linha transversa nada mais é do que a representação da calcificação dos discos intervertebrais. Agora, além disso, como a gente está falando de torácica, a gente tem as articulações costovertebrais. Ou seja, a articulação das costelas com as vértebras. Então, eu tenho articulação em cima e embaixo, através das apófises articulares. A gente tem a articulação no meio, que é a articulação do disco intervertebral, que tem uma função muito grande, principalmente de amortecimento de peso. E eu vou ter articulação de um lado e do outro. Por quê? Porque está saindo uma costela de um lado, está saindo uma costela do outro. Ou seja, de cada vértebra sai um par de costelas. E mais, da primeira à 10ª costela, a gente vai ter tanto fóvea costal quanto fóvea transversa. Então, eu vou ter duas articulações. Da 11ª e 12ª, eu só vou ter uma articulação, que vai ser a articulação através da nossa fóvea costal. Por quê? Porque quando a gente fala 11ª e 12ª costelas, a gente está falando da 11ª e 12ª costelas, são as costelas flutuantes. Como as costelas flutuantes elas não se articulam anteriormente, elas não esbarram no processo transverso. Então não existe fóvea costal transversa, só existe fóvea costal. Olha o que a gente está vendo aqui. Aqui eu estou vendo, então, esse acidente que está em destaque aqui, vai ser a nossa fóvea costal. Aqui eu tenho uma vista lateral de uma vértebra torácica. Então aqui eu tenho minha fóvea costal. Essa aqui vai ser a minha superior e essa aqui vai ser a minha inferior, ó, as fóveas costais, tá? Toda vértebra torácica possui fóvea costal, toda, tá? Felipe, mas essa vértebra torácica aqui, ela é uma torácica do grupo T1 a T10 ou ela é uma torácica T11 e T12? É só observar isso aqui, ó. Aqui no processo transverso eu vou ter a minha fóvea costal transversa. Então eu posso até não saber se isso aqui é uma T1, uma T2, uma T5, uma T7 ou uma T10.
mas eu sei que ela está entre T1 e T10. Por quê? Porque ela possui fóvea costal transversa. T11 e T12 não possuem fóvea costal transversa. Por quê? Porque se articulam, então, com as costelas flutuantes, e as costelas flutuantes não se articulam no processo transverso. Se articulam só onde? Só no pedículo. Lembrando, o pedículo, então, vai ser esse ponto de transição entre o corpo e o processo transverso. Então, bem aqui, tá, nesse pedículo aqui, então, tá, que vai ser esse segmento da vértebra, é que a gente vai ter essa articulação. Felipe, outras características importantes aí para a gente diferenciar essas vértebras torácicas e para a gente facilitar, então, na classificação. Se a gente observar, característica de processo transverso. Qual é a característica dos processos transversos? Na coluna cervical, a gente tem como característica dos processos transversos serem curtos e bifurcados. Não é regra, tá? Mas toda vez que eu encontro uma vértebra pequena com um processo transverso curto e bifurcado, a primeira coisa que me vem à cabeça é cervical. Felipe, todas as vértebras cervicais possuem processo transverso curto e bifurcado? Não. Por quê? Porque quanto mais baixa for essa vértebra cervical, mais parecida com a torácica. Então, quando eu chego em C6 e C7, eu vou encontrar uma vértebra cervical com características muito semelhantes a vértebras torácicas. Qual é a grande diferença? Nas cervicais eu tenho fóvea transversa, né, ponto de passagem da minha artéria vertebral, e na torácica eu vou ter fóvea costal, né? Então lá eu vou ter forame transverso, perdão, e lá embaixo eu vou ter fóvea costal. Maravilha. Agora, o que eu começo a observar que esses processos transversos, que na cervical eles eram verticais, quando eles chegam na torácica, eles vão fazendo isso aqui, ó. Eles vão ficando nesse sentido. Então eu vou tendo os processos transversos cada vez mais oblíquos. Ou seja, eles vão ficando cada vez mais apontados para baixo. Aonde a gente tem um processo transverso muito oblíquo, ou seja, quase 90 graus, no meio da torácica. Então, quando a gente pega uma vértebra T7, T8, e a gente observa essa vértebra T7, uma vértebra T8, ela tem um processo transverso quase na vertical, processo espinhoso, perdão, tá? Aqui processo espinhoso. A gente pega esse processo espinhoso quase na vertical. Então, esses processos espinhosos, então, na cervical, né, eles são verticais, eles são horizontais e muitas vezes curtos e bifurcados. Na torácica, então, os processos espinhosos, eu coloquei aqui transverso, deixa eu apagar de novo aqui, porque está tudo errado. Processo espinhoso. Perdão. Tá? Então, esses processos espinhosos, na torácica, então, o que vai acontecendo com eles, então? O processo espinhoso na torácica, ele vai ficando cada vez mais oblíquo. E depois, quando ele vai chegando na lombar, ele vai voltando à posição horizontal. E quando a gente chega lá na vértebra lombar, o que a gente vai ter? Processos espinhosos verticais, só que processos espinhosos, eles não são finos e pontiagudos, eles são achatados. Então, o que eu posso dizer? Que essa aqui é uma vértebra torácica e que ela é uma vértebra torácica média. Ela provavelmente está entre T5 e T8, tá? T11 e T12 nunca vai ser, por quê? Porque T11 e T12 não tem fóvea costal transversa, então ele vai estar lá em cima. Agora, uma característica extremamente importante da gente observar aqui, além do processo espinhoso, eu estava o tempo todo falando transverso, perdão, além do processo espinhoso, também vai ser o sentido das articulações apofisárias, das facetas, das apófises. Então, essa aqui vai ser, ó, a minha apófise superior. Essa aqui vai ser a minha apófise inferior. Se a gente observar, quanto mais média, se isso aqui é uma torácica média, o que acontece? Lá na cervical, as apófises, que são as articulações, então, apofisárias, na cervical elas vão estar nesse sentido. A partir do momento que vai descendo, ela vai fazendo isso aqui, ó, vai ficando nesse sentido. Quando chega no meio da torácica, ela está assim, ó. Isso aqui é o que a gente está vendo aqui, ó, é esse sentido. Se eu estou observando isso aqui, que é um sentido transverso, eu posso falar
que na cervical, as apófises, por causa do sentido da articulação, as apófises favorecem movimentos de rotação. Quando chega lá na lombar, as apófises estão assim, ó. Só que elas estão assim nesse sentido. Então, elas favorecem que movimento? Esses movimentos, ó, de flexão e extensão. Isso aqui na lombar. E na torácica, como eu tenho um sentido oblíquo, ele não favorece nem rotação, ele não favorece nem flexão e extensão. Ele favorece um pouquinho das inclinações, mas bem menor também do que cervical e lombar. Por quê? Porque também eu tenho a questão, então, da articulação lá da caixa torácica, sustentando, então, essas vértebras e dando, então, gerando menos mobilidade. Então, a gente pode falar que aqui, nesse segmento da coluna, a gente tem o segmento com menor mobilidade apofisária. Então, toda vez que a gente vai trabalhar toda vez que a gente vai trabalhar a torácica, a gente tem que trabalhar o reestabelecimento desses movimentos. E lembrar que os movimentos são curtos. Felipe, por que é tão importante para quem trabalha, por exemplo, com reabilitação, conhecer o sentido das facetas? Pensa o seguinte, se eu vou movimentar e se eu vou gerar alguma terapia, então, de reabilitação, tanto faz se é uma terapia de manipulação ou se é uma terapia de mobilização, o que eu quero? Gerar movimento entre as vértebras. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o sentido do movimento. Então, não adianta eu empurrar um carrinho, um trenzinho fora do trilho. Eu tenho que empurrar o trenzinho aonde? No trilho. Então, toda vez que eu vou mobilizar a vértebra torácica, eu tenho que mobilizar a vértebra torácica nesse sentido ou nesse sentido. Toda vez que a gente está mobilizando uma vértebra cervical, eu mobilizo a vértebra cervical nesse sentido. Toda vez que eu vou mobilizar a vértebra lombar, como ela tem as facetas articulares verticais mais em sentido sagital, na lombar a gente pode mobilizar assim, ou a gente pode mobilizar assim, na lombar. Mas eu nunca vou mobilizar uma lombar em rotação. Por quê? Porque as lombares quase não fazem rotação. Porque o processo, as facetas articulares são assim. Então, toda vez que eu for fazer rotação, uma vai pegar na outra. Então, isso é extremamente importante toda vez que a gente fala de tratamento. Quando eu pego um paciente e vou realizar um tratamento para mobilizar essa minha determinada vértebra, eu tenho que levar isso em consideração. Eu vou colocar o paciente, então é muito comum a gente ver isso, coloco o paciente deitado, coloco o paciente de barriga para baixo e vou fazer uma mobilização. Aí o cara vai mobilizar e faz o seguinte, ele empurra a coluna nesse sentido, de trás para frente. Só que, na verdade, se ele quiser mobilizar a torácica, ele não tem que empurrar só de trás para frente. Ele tem que empurrar de trás para frente, mas no sentido de baixo para cima. No mesmo sentido da faceta. Aí eu consigo mobilizar. Se eu for trabalhar cervical, é só de trás para frente, de frente para trás. Torácica, pode ser de trás para frente, de frente para trás, mas tem que ser também nesse sentido, póstero superior. E lombar, então, a gente vai trabalhar no sentido póstero superior, e nos sentidos, então, antero-posterior, que são os sentidos que favorecem, então, as minhas facetas articulares, que as minhas facetas articulares permitem. E aqui em destaque, aparecendo para a gente, então, a nossa fóvea costal transversa. Fóvea costal transversa, então, só tem de T1 a T10, tá? Então, de T1 a T10, tá? A gente vai ter isso. Se a gente estiver pensando, então, em ganho de mobilidade torácica no início de flexão lateral, tá? Como foi colocado aqui, toda vez que eu penso, então, em início de flexão lateral, a gente tem que pensar o seguinte, será que a mobilidade que está faltando para mim é uma mobilidade de torácica ou uma mobilidade de costela? Porque até agora aqui eu estou falando de articulações facetárias e sentido das articulações facetárias. Mas uma coisa que tem bastante comum quando a gente vai realizar a avaliação e palpação desse paciente, muitas vezes a gente percebe que o ponto de hipomobilidade não é o ponto da articulação facetária. O ponto de hipomobilidade, muitas vezes, vai ser aqui, ó. Ou nas fóveas costais ou nas fóveas costais transversas. O que significa isso?
que às vezes eu tenho uma falha de posicionamento de cabeça de costela. O que a gente chama de cabeça de costela? Cabeça da costela vai ser a região posterior da costela, que vai estar se articulando, então, com a nossa vértebra, aqui está a vista só anterior, que vai estar se articulando, então, com as nossas vértebras. Olha o que eu vou colocar aqui, então. Ó. Quando a gente pensa em mobilidade, como eu falei, que na torácica a gente vai ter articulações facetárias, a gente vai ter as articulações dos discos vertebrais, mas a gente vai ter as articulações com as costelas, então. Daqui está saindo uma costela, daqui está saindo outra costela. Se a cabeça da costela estiver mal posicionada, ela gera um bloqueio na vértebra. Então, como é que a gente vai avaliar isso? Quando a gente faz a avaliação, a gente vai avaliar o processo transverso, mobilidade para um lado, mobilidade para o outro. Se eu colocar um dedo para o lado, eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar a cabeça da costela. E a gente pode perceber se essa cabeça da costela está mais alta ou mais baixa. Então, se eu tiver uma cabeça da costela um pouquinho mais proeminente, pode significar que eu tenho uma falha posicional de costela. Felipe, então eu vou mobilizar, eu vou manipular quem? Eu vou manipular a costela e não a torácica. Então, a gente pode fazer manipulações de torácica, mas eu posso fazer manipulações de costela. As manipulações de torácica mais clássicas são as manipulações em dog, né? Que a gente abraça o indivíduo, bota a mão por trás, deita em cima e instala. Tem muita gente que prefere colocar o cara deitado de barriga para baixo, chegar de trás para frente e instalar. Também tudo bem, tá? Não é tão específica, mas muitas vezes funciona. Agora, quando você vai fazer uma manipulação de costela, ela é uma manipulação muito mais específica. Então, na avaliação você vai descobrir qual é a costela que está mal posicionada. Normalmente, é muito interessante associar a parte clínica, que, diferente das dores torácicas, quando eu tenho uma falha de posicionamento de costela, eu também vou ter dor durante a ventilação. Ou seja, toda vez que eu estiver inspirando e enchendo, e toda vez que eu precisar de fazer uma inspiração máxima ou submáxima, essa dor vai ser acentuada. Então, toda vez que eu associo a dor com a respiração mais intensa, eu falo, epa, peraí, tá doendo a minha torácica, mas dói o tempo todo? Muitas vezes o paciente não se liga nisso. Dói o tempo todo? Dói o tempo todo, é porque ele respira o tempo todo. Mas dói em algum momento, quando eu faço exercício, alguma coisa que eu preciso puxar mais ar, dói mais. Então, o cara dá aquela retraída, né, e diminui a expansão torácica para evitar a dor. Só que por que isso está acontecendo? Por uma falha posicional de cabeça de costela. Então, a gente reposicionando a cabeça da costela, a vértebra volta a movimentar normalmente, volta a ter mobilidade torácica normal e, consequentemente, esse padrão, então, ele é reestabelecido. Aqui, então, está em destaque para a gente a nossa articulação apofisária, tá? E aí, olha que importância que isso aqui tem, ó. O vetor de movimento. Eu sempre falo, ó, cuidado. Toda vez, para quem trabalha com movimento, a gente sempre observa vetor de movimento. Toda vez que eu vou mobilizar, toda vez que eu vou manipular uma vértebra torácica, todo movimento de vértebra torácica tem que obedecer o mesmo vetor de movimento da vértebra torácica, senão não dá certo. Então você gera atrito. Se eu pego uma articulação que é assim e gero um movimento assim, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou empurrando esse segmento contra esse segmento. O que vai gerar aqui? Atrito aqui no meio. É isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero gerar movimento. Eu quero melhorar a qualidade de movimento. Então, como é que eu vou melhorar a qualidade de movimento? Toda vez que ele fizer flexão, essa vértebra aqui vai fazer isso. Ó. Toda vez que fizer extensão, essa vértebra vai fazer isso. Mas sempre respeitando esse vetor de movimento, que vai ser o nosso vetor de movimento final. Quanto mais alta for a vértebra cervical, mais horizontalizadas são as facetas articulares, as apófises. Então, toda vez que eu vou mobilizar uma vértebra torácica alta, a mobilização ela é parecida com a mobilização de cervical. Ela é mais antero-posterior. A partir do momento que eu vou descendo, T2, T3, T4, T5, vou inclinando. Tá? Quando eu chego lá embaixo em T12, eu estou quase assim, ó, empurrando quase de trás para frente, mas muito de baixo para cima, ou seja, de anterior para posterior, mais de inferior para superior, sempre obedecendo o sentido das facetas. Aí quando chega lá na lombar, muda tudo, porque as facetas articulares lombares, elas são
diferentes, tá? Do mesmo jeito, então, que o sentido de processo espinhoso, do sentido processo transverso, na lombar vai ser tudo diferente. E na lombar, então, eu não vou ter ponto de articulação, então, com as costelas. Então, o que eu percebo aqui? Aqui eu tenho um movimento de rotação. Quando eu penso em rotação, o que a gente pensa? Nossa, quantos graus de rotação de tronco a gente tem? Ah, então a gente tem um grau de rotação, por exemplo, na cervical, de quase 90 graus. Na torácica, de 30 a 45 graus. Poxa, Felipe, mas na cervical eu tenho 7. Torácica eu tenho 12. E você está dizendo que onde eu tenho 7, eu giro 90. E onde eu tenho 12, eu giro 30, exatamente, de 30 a 45. E o que acontece? Esses 30 a 45 graus que a gente tem de rotação torácica, na verdade, são derivados da somatória de todos os movimentos que a gente vai ter, então, da torácica. Ou seja, você vai rodando T1, rodando T2, rodando T3, rodando T4, rodando T5, até que você faça isso tudo. Mas por que pouca amplitude? Pouca amplitude porque a gente já falou, a gente está trabalhando, então, com um segmento que está articulado, então, com as nossas costelas. E o que a gente pode observar aqui? Como já está aparecendo aqui na imagem, toda vez que a gente vai fazer a avaliação de rotação torácica, tá? A posição é essa, tá? Então, a gente abraça aqui em cima, a cabeça vai junto e você roda só a torácica, tá? Por quê? Porque se eu for rodar a cabeça, você vai ter uma percepção de somatória de movimento de rotação da cervical com a torácica. E eu não quero isso, eu quero só torácica. Então, até onde a minha torácica vai? Para um lado e para o outro. E aí, durante a avaliação, o que a gente vai observar também? Rodei torácica para a esquerda. Rodei torácica para a direita. Doeu em que altura? Aí a gente vai procurando os pontos de dor durante a mobilidade, durante o teste que a gente vai estar fazendo de mobilidade torácica. O principal teste, né, para avaliar, então, função torácica, além de todos os testes de inspeção e palpação, vai ser o teste de mobilidade, e o principal teste de mobilidade é o teste de rotação torácica. Então, nas rotações torácicas, a gente vai confirmar aquilo que a gente observou na inspeção, aquilo que a gente observou na palpação e aquilo que a gente observou também na anamnese. Por que a anamnese é tão importante? Como eu estava falando, às vezes a dor está relacionada ao processo de inspiração e expiração. Se essa dor está relacionada ao processo de ins e ex, essa dor ela é provavelmente de cabeça de costela e não de vértebra. E aí a gente confirma aqui. Roda para um lado, não dói. Roda para o outro, não dói. Mas eu respiro, dói. Opa, peraí, cabeça de costela. Esse tipo de problema eu não vou ter na cervical, porque cervical não se articula com costela, e não vou ter na lombar, porque lombar não se articula com costela. E olha o que acontece aqui, então, se a gente fala, então, de caixa torácica. Então, quando eu chego aqui na caixa torácica, ó, aqui, já que a gente está falando de vértebras torácicas, aqui eu vou ter uma coisinha interessante, que vai ser um outro tipo de articulação. Essa articulação aqui vai ser uma sincondrose. Felipe, o que é uma articulação do tipo sincondrose? É uma articulação cartilaginosa, tá? Então, quais são as minhas articulações cartilaginosas? Sínfise, onde eu tenho um disco, sínfise púbica, discos intervertebrais. O que é uma sincondrose? É uma articulação cartilaginosa, mas diferente da sínfise, o que eu posso notar aqui? Ó, que o osso ele vai ser continuado por uma cartilagem. O osso vai ser continuado por uma cartilagem. E aqui a gente vai ter dois tipos de sincondroses, que são as articulações costocondrais, tá? Então, costocondral, costo de costela, condro de cartilagem. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma articulação costocondral, tá? E depois, eu vou ter uma articulação condroesternal, ó. Condroesternal. Tá? O que significa isso? Tá aqui, ó. Tá?
ou seja, uma articulação entre a cartilagem e o externo. Então, ela se articulou, a cabeça da costela se articulando a torácica lá à frente, a costela vem dando a volta, mas ela não chega. Quando ela vai chegar, ela é continuada, então eu tenho uma transição entre costela, osso e cartilagem costal, costocondral. Depois, eu vou ter uma continuação, que vai ser uma junção, uma articulação lá na frente, da cartilagem costal com externo, condroesternal. Qual é a grande função dessas cartilagens costais? Permitir mobilidade de caixa torácica em dois sentidos, alça de balde e braço de bomba. O que é sentido alça de balde? Alça de balde é esse sentido de mobilidade antero-superior. Fazer isso aqui. A nossa caixa torácica ela tem capacidade de fazer isso aqui. Ela abre embaixo. Por quê? Porque a gente sabe que o diafragma, nosso músculo diafragma fica lá embaixo. Então, essa nossa caixa torácica ela tem um sentido, então, ela tem uma capacidade de abrir mais embaixo. Por isso a gente tem, na verdade, a base do nosso pulmão é maior. A ventilação da base ela é muito maior do que a ventilação apical por causa do nosso movimento de alça de balde. E o que é o movimento de braço de bomba? Braço de bomba, então, vai ser o movimento antero-posterior. Então, a caixa torácica vai ter movimento antero-posterior e vai ter movimento, então, de inferior para posterior. De inferior para superior, perdão, alça de balde. De anterior para posterior, braço de bomba. Quem permite esses movimentos? Cartilagens costais. Porque se tudo fosse osso, essa minha caixa torácica seria rígida e eu teria uma dificuldade ventilatória, não respiratória. Porque toda vez que a gente fala de respiração, a gente está falando de troca, né, de difusão gasosa. Mas a ventilação é um fator pré-determinante para a respiração. Para que eu tenha capacidade de respirar, eu tenho que trocar, renovar o ar que entra. Como é que eu renovo? Ventilando. Então, a gente pode falar que a ventilação é uma pré-condição para a respiração, que vai ser o nosso processo, então, de hematose, que vai estar acontecendo lá a nível alvéolo capilar. Felipe, por que você está falando disso? Porque algumas pessoas possuem, então, calcificação das cartilagens costais. Quem são essas pessoas que possuem calcificação das cartilagens costais? As pessoas mais velhas. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai desidratando. Os discos intervertebrais vão desidratando. Então a gente até brinca, nossa, fulano de tal está ficando mais velho, está ficando menor. Né? Por que ele vai ficando menor? Primeiro, porque ele vai modificando o centro de gravidade, né? E para não perder o equilíbrio, a pessoa tende, então, a fazer uma hipercifose e se posicionar para frente. Então, isso já reduz um pouco o tamanho, a estatura da pessoa. E segundo, que os discos intervertebrais, então, eles vão desidratando, o espaço entre as vértebras vai reduzindo, é como se essa coluna dele diminuísse. Beleza. Então, eu tenho uma tendência maior a ter artrose, eu tenho uma tendência maior a ter perda de mobilidade de coluna torácica. A mesma coisa acontece na nossa caixa torácica. Na nossa caixa torácica, a gente vai ter uma tendência de calcificação das nossas costelas. Então, é comum no indivíduo idoso ter um ciclo ventilatório, na verdade, uma frequência ventilatória maior. Qual é a nossa frequência respiratória? De 12 a 20 incursões por minuto. O que significa isso? De 12 a 20 ciclos de inspiração e expiração. No idoso, na pessoa mais jovem, está mais próxima de 12. Por quê? Porque ela tem uma maior capacidade de expansão, consequentemente, se entra mais ar, não precisa entrar tantas vezes. No idoso, conforme isso vai calcificando e esse tórax vai ficando mais rígido, eu vou tendo menos capacidade de captação. Consequentemente, eu vou ter que aumentar a quantidade de repetições. Então, é muito comum você perceber que o idoso ele está ficando ofegante com mais facilidade. Mas por quê? Não é só por causa da falta de condicionamento. É claro que o metabolismo é diferente, tudo é diferente, mas também por causa da questão da mobilidade. Por isso é muito bom que se trabalhe essa mobilidade torácica. E como é que eu posso melhorar um pouquinho? Já que eu tenho um processo, então, de calcificação lá na frente, eu vou tentar, ao máximo, trabalhar essas mobilidades entre as articulações. Se as articulações estiverem mais móveis, a tendência de gerar um conforto aqui vai ser muito maior. Então, eu vou sempre tentar trabalhar ou tentar compensar essa calcificação, então, que acontece lá, através desse tipo de trabalho.
Tá? E depois lá na frente, então, a gente vai ter o nosso osso externo, né? Que vai ser dividido aqui em manúbrio, onde eu estou contornando agora. A gente vai ter o corpo do externo e lá embaixo a gente vai ter o nosso apêndice ou processo xifoide. O que a gente observa aqui em relação às costelas, tá? Esse processo, esse externo, esse osso externo que é o nosso osso anterior, ele se articula aqui em cima, vou colocar em outra cor para ficar mais nítido, ele se articula aqui em cima com a clavícula, então a gente vai ter a nossa articulação externo-clavicular. Lá no manúbrio, a gente vai ter a articulação dele com a primeira costela, então costo-external, tá? E depois ele vai se articulando com as outras costelas. Só que o que é importante a gente notar aqui? Que ele não se articula com todas as costelas. Ele vai se articular com a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costelas. Tá? Ou seja, a sétima costela é a última costela que consegue chegar ao osso externo. Por isso, quando a gente fala de costelas, o que a gente vai ter? 7 pares verdadeiros, ou seja, 7 pares de costelas verdadeiras. Depois, eu vou ter 3 pares de costelas falsas. Felipe, por que costela falsa? Ela chega lá na frente, mas ela não chega através da sua própria cartilagem costal. Então, olha o que acontece. Vou apagar aqui da primeira a sétima. E quando eu observo aqui oitava, nona e décima, elas se fundem e elas vão chegar onde? Na cartilagem da sétima. Essa aqui é a sétima, é a última costela verdadeira. Aqui eu vou ter a chegada da oitava, nona e décima na cartilagem da sétima. E aqui a gente vai ter uma articulação diferente, que é chamada de articulação condral. Lembrando que condro é de cartilagem. Então, eu tenho aqui costocondral, eu tenho aqui condroexternal e eu tenho aqui condrocondral. Aonde acontece condrocondral? Só na junção, então, da oitava, nona e décima com a cartilagem da sétima, e a cartilagem da sétima é que chega. Então, quando a gente fala de costelas falsas, a gente está querendo dizer que elas possuem articulação anteriormente, só que a articulação que elas possuem anteriormente é uma articulação indireta. E depois, a gente vai ter mais lá embaixo as articulações, as nossas costelas flutuantes. Como o próprio nome já indica, então as costelas flutuantes estão saindo daqui, estão saindo daqui, 11ª e 12ª costelas, só que elas não chegam anteriormente, tá? Então a gente vai ter então costelas que saem, mas costelas que não chegam. Aqui então um destaque para esse nosso carinha aqui, que é o nosso manúbrio do externo, tá? Felipe, por que um destaque aqui para o manúbrio do externo? Porque o manúbrio do externo, ele vai estar se articulando tanto com a caixa torácica, como ele se articula também com a clavícula. E nessa articulação com a clavícula, então, ele faz um pouco parte também da nossa cintura escapular. Porque na nossa cintura escapular, o que a gente vai ter? A articulação glenomeral, a articulação escápulo-torácica, a articulação acrômio-clavicular, que é essa que aparece aqui dos lados, e a articulação externo-clavicular. Por quê? Porque quem é a nossa cintura escapular? Então vai ser a nossa transição entre o húmero, mas quem forma a nossa cintura escapular? Escápula e clavícula. Então todas as articulações da clavícula são importantes. E entre as cabeças das clavículas que estão aqui, a gente vai ter um ponto importante que a gente vai chamar de incisura jugular. Clinicamente importante, né, esse pontinho que a gente consegue colocar o dedo, clinicamente de muita importância, tá? Onde eu coloco aqui, ó. Por quê? Porque nos processos de traqueostomia, ou seja,
aonde se tenta um acesso direto à traqueia, principalmente em pacientes, é claro que em pacientes em ventilação mecânica, né? Ou seja, aqueles pacientes que estão com tubo orotraqueal em ventilação mecânica, sem prognóstico, sem expectativa de retirar o tubo, que se faz procedimento de traqueostomia para você inserir a cânula de tráqueo direto na traqueia e não passar, então, pela via aérea superior como um todo. Qual é a vantagem disso? Diminui o espaço morto anatômico. Por quê? Porque espaço morto anatômico é toda parte do sistema respiratório onde tem passagem de ar, mas não existe troca. Então, vai ter passagem de ar pelo nariz, pela boca, pela cavidade oral, tem passagem de ar pela faringe, pela nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, assim vai. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando toda essa parte de laringe para cima e colocando ar direto na traqueia. Eu diminuo o espaço morto e, consequentemente, também, como vantagem, eu reduzo extremamente o risco de infecções respiratórias. Então, todo paciente que vai fazer, o ponto da traqueostomia, então, vai ser logo em cima da incisura jugular. Normalmente, o médico faz com incisão com o pescoço em extensão, para tentar levantar um pouquinho e pegar o mais baixo possível, para tentar não gerar lesão de laringe, porque na laringe a gente tem as nossas pregas vocais. Uma vez que você faça a lesão de prega vocal, depois, né, a pessoa pode fechar, tudo bonitinho, mas depois ela perde a capacidade de fonação, de produção de som, tá? Então, isso aqui é extremamente importante, e mais um dos pontos importantes, então, quando a gente pensa, então, em coluna torácica, e lembrando que a coluna torácica, diferente dos outros segmentos, ela vai ter como grande característica aqui, né, atuar junto, tanto com as funções de coluna, dissipação, proteção de medula, tudo, mas com as funções também relacionadas à caixa torácica.